Olá! Se você ainda não me conhece, o meu nome é Adriana, você está no Literatura Adri, hoje um canal mais que fofo, porque tem um livro muito importante da minha vida para contar para você. A resenha de hoje é sobre As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Enzo, roda a vinheta. Olá! Por que esse livro é tão importante na minha vida? Porque eu o li pela primeira vez aos 15 anos, nesta edição. Essa eu guardei, sim. E, obviamente, foi uma leitura de uma menina de 15 anos que vivia um momento de final da ditadura, né? A gente já estava caminhando para abertura no Brasil. Então, se eu tinha 15, eu li esse livro. Não vou falar. No começo dos anos 80. Não, no meio. Não, na segunda metade dos anos 80. Olha que beleza. Quase nos anos 90. Que coisa mais linda. Então foi a primeira vez que eu li esse livro. Quem o escreveu? A dama da literatura brasileira, Lígia Fagundes Telles. Não sou eu que estou dando essa alcunha para ela, não. A chamavam assim. Quem foi a Lígia? Lígia nasceu em São Paulo, vai morrer em São Paulo. Ou seja, a obra dela é bastante urbanizada. Ela vai escrever ao longo do século XX. Então, a gente tem uma mulher que vai passar por uma maior libertação feminina. Tá? Então, ela é advogada, ela se forma na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. O primeiro marido dela foi um dos seus professores. Então, é uma mulher que vai ter o seu espaço no ambiente de trabalho também. Não é mais uma mulher que ficava só dentro de casa. E vai ter o seu espaço como advogada e como escritora. Então, é uma mulher bastante diferente. Ela vai entrar para a Academia Brasileira de Letras, ela vai ser indicada ao Nobel de Literatura em 2016. Para vocês verem o ano, quem estava com ela? Murakami, que nós temos no canal Haruki Murakami, com Homens Sem Mulheres, o livro que deu origem ao filme Drive My Car, que vai ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro. A gente tem com Murakami Norwegian Wood e Enzo do Gato. Abandonar um Gato. Desculpa, que são dois livros, o Norwegian Wood e o Abandonar um Gato, são livros com muitos traços autobiográficos, né? O primeiro com relação à juventude e o segundo com relação à infância. É um livro que vai tratar das memórias com o pai dele. Então, Murakami estava nesse Nobel também. Quem também estava nesse Nobel, tô rolando, tá? O Philip Roth, nós temos aqui no canal Indignação e Homem Comum, são dois livros interessantes também. Philip Roth, norte-americano. A Lígia não ganha, porque quem ganha é o Bob Dylan. Foi até uma surpresa o Bob Dylan ter ganho, porque ele é um compositor, né? O cara é do mundo da música e ganhou o Nobel de Literatura. Foi um momento em que o Nobel começou a dar abrir um pouco as portas para outras manifestações literárias, tá? Não só para o livro em si, mas ela foi indicada ao Nobel, gente. A Lígia, dos romances Ciranda de Pedra e As Meninas, eu gosto bastante, mas eu adoro os contos da Lígia. Aqui no canal a gente tem Venha Ver o Pôr do Sol, que é um conto meio mórbido, né? Uma coisa. Mas ela trabalha também com o universo do realismo fantástico, num livro chamado Seminário dos Ratos, que é muito vestibuloso, tá? Cai bastante no vestibular. As meninas, eu já tinha essa intenção, né, de trazer as meninas para o canal, por essa coisa afetiva que eu tenho com o livro. Mas está na lista da FUVEST de 2026. Eu comentei lá no Voltamos que a FUVEST de 2026 a 2028 trará apenas autoras, trará literatura feminina. E a Lígia vai estar na lista de 2026. Na de 2027, sai a Lígia e vem quem? Vem a Clarice, com Paixão Segundo GH, que também temos aqui no canal. Então, vamos aprender o que tem dessa história
tá? Que é bom para a gente que não vai prestar vestibular e que é muito bom também para a gente que vai prestar vestibular. Bom, a escrita da Lídia é uma escrita muito moderna. Então, a gente tem o discurso indireto livre. O que é o discurso indireto livre, para a gente lembrar? Então, temos o narrador onisciente em muitos momentos. Tudo sabe, tudo nos conta. Em outros momentos desse livro, a gente vai ter personagens narrando, que são as protagonistas. Lorena, Ana Clara e Lia. Já falo da história dessas meninas. E essas personagens estão narrador onisciente, personagem narrando, e em alguns momentos a gente tem uma cola, tá, de fluxo de consciência e discurso indireto livre. Você não consegue muito divisar quem é narrador e o que é pensamento e o que é fala da personagem. A Adriana é difícil de ler? Não é. Aos 15 anos foi complicado, porque às vezes assim, eu pegava 2, 3 páginas sem um ponto final. Então, naquele momento, foi um pouco diferente para mim. Você que tem 15 anos e que vai ler as meninas, talvez estranhe um pouco, mas a gente se acostuma com essa forma de escrever. Ainda porque, mesmo sendo um livro que foi lançado em 73, outro dia eu li um artigo que falava assim: o livro que enganou a ditadura. Já vou te contar. Então, mesmo sendo um livro lançado em 73, essas meninas são muito quaisquer adolescentes, meninos ou meninas, tá? Quaisquer adolescentes. Então, quem são elas? Onde as três se conhecem, na verdade, é o ponto de partida, em um pensionato. Gente, eu morei em pensionato. Eu nasci não vou dizer quando eu nasci nos anos 70. Eu nasci em 72. Tenho 53 anos. Esse livro foi publicado em 73. Mas no ano de 90 eu morei num pensionato. No ano de 91, 90 aqui em Santos, eu morei num pensionato. E no ano de 91, quando eu fui para São Paulo, eu morei num pensionato de lá. Ambos pensionatos de freiras. Essas meninas se conhecem num pensionato de freiras. A Lorena faz direito. É importante a faculdade de cada uma para a gente entender o universo, a cabeça e o comportamento. Ela é de uma família muito rica, daquelas grandes famílias quatrocentonas de São Paulo, fazendeiros e tal. Ah, meio que barões do café, só para a gente ter uma ideia. Não era mais isso naquele momento, né, nos anos 70. A gente está. A história se passa nos anos 70, ou seja, a gente está no momento mais hard da ditadura militar. A temática da ditadura talvez tenha sido a intenção maior. Não tem, o que eu sempre falo, é o texto falando por si, não tem como adivinhar o que estava na cabeça do escritor, e também não é o que importa. Mas essa temática só poderia ser exposta, só poderia chegar ao público se enganasse a censura. Então, a gente tem essas três moças dentro desse pensionato. A Lorena, como eu estava dizendo, ela faz direito, é dessa família rica. Só que ela vive num mundo meio que estranho. Tá? Ela viaja na poesia, ela ouve, naquele momento, ela ouve Caetano, ela ouve Gil, Chico Buarque, ela tem sempre um chá, um lenço, um perfume, a gente consegue sentir isso quando abre-se o quarto da Lorena e ela recebe as amigas. E tem uma história meio esquisita de família que ela conta, dois irmãos, Rômulo e Remo, e que um teria matado o outro. Precisamos ler para saber se rolou ou não. O erro está lá. Eu lembro dessa história. Né? Mas a gente precisa ler para entender o que aconteceu. A mãe da Lorena é o tipo de mulher que não aceita que o tempo passa, né? E naquele momento isso vai ser muito complicado. É diferente, a gente está falando de anos 70, tá? 50 anos atrás. Então é uma outra forma de pensar. Aqui está a Lorena. Ela tem essa fragilidade, ela é magra, parece uma sílfide, assim. Mas ela vai ser um porto seguro das outras amigas. A outra, que é a Lia. A Lia, ela faz ciências sociais, portanto, você pode imaginar que ela está andando com o Max embaixo do braço enquanto a ditadura está rolando. Ela namora um cara que vai ser preso e é muito bacana que no meio da narrativa da história da Lia vai aparecer um trecho em que a Lígia vai descrever uma cena de torturas. Se você tem gatilho, gente, esse livro talvez seja um pouco complicado, porque a morte ela vai aparecer o tempo todo. Já falei da morte na história da Lorena com relação a esses dois irmãos. Que é e não é, tá? Fica isso para você ler.
A gente tem a morte o tempo todo nessa questão da tortura aparecendo e da vida da Lia. A Lia é Lia de Melo Schultz, o nome dela. Ela veio de Salvador. A mãe é baiana e o pai é um ex-nazista que fugiu da Alemanha e veio para o Brasil. Histórias que realmente aconteceram. A gente tem isso acontecendo no Brasil. E a Lia tem essa coisa da militância mesmo, né, de buscar uma outra possibilidade para o país. E a terceira menina, que é a Ana Clara. Elas chamam a Ana Clara de Ana Turva. A Ana Clara fazia psicologia e é uma menina, de novo, a questão do gatilho, que passou por muitos abusos. Abusos morais, abusos físicos, muitos abusos ao longo da vida. Ela odeia a história da própria mãe, mas ela reproduz. Olha a questão da psicologia aí. É o curso que ela faz e são algumas das dores pelas quais ela passa. Ela reproduz muito da vida dessa mãe. As cenas de abuso vão aparecer. Então é impressionante, mas tem toda uma motivação para isso acontecer. Ela vai se consumir no mundo de drogas, tentando sair o tempo todo daquilo, namora um traficante e mora lá no pensionato de freira junto com as outras meninas. Ou seja, é gente como a gente. Não somos ricos como Lorena, mas temos as questões que a Lorena tem e somos porto seguro de muitas pessoas, muitas vezes. Não temos, talvez, o envolvimento político que a Lia tinha pelo próprio momento histórico, mas temos outros momentos com relação à política, principalmente num tempo tão bipolarizado como é o nosso tempo. Queira Deus que não temos esse envolvimento com as drogas que a Ana Clara terá, mas a gente tem outras drogas na nossa vida, pessoas viciadas em internet, por exemplo, viciadas em outras coisas. Então a gente tem essas meninas com a gente. E, de novo, pense em arquétipos que podem ser vividos por jovens de quaisquer gêneros. Então é um livro que ele é muito bacana na sua estrutura, por trazer essa modernização do narrador, como eu disse para vocês. É muito bacana nessa história dessas meninas, nesse pensionato, nessa vida que elas vão levar, e pessoas que têm sonhos, talvez mais ou menos. Relacionamento com homem casado, por exemplo, que relacionamento é esse? Questões ligadas à virgindade, por exemplo, que ainda existem. A gente tem um caminho da nossa sociedade que é mais conservador hoje, ao mesmo tempo que a gente tem um caminho que parece que é mais libertário hoje, e isso tem conflitos. Então, é uma história que está aí na nossa vida. Quando a gente vê os livros selecionados para o vestibular, em quaisquer listas de quaisquer universidades, e mesmo para as provas que não têm lista, como é a prova do Enem, são esses livros que vão cair. Então, a gente tem que fazer a leitura daquele momento e trazer para o hoje, porque é o tipo de reflexão que o vestibular vai pedir de nós. Mas para você que não vai prestar vestibular, é uma experiência muito bacana, tanto na questão, com relação à questão formal, quanto com relação a esse conteúdo. Ler esse livro de novo, eu reli esse ano, reli agora em janeiro, na virada, né, de 2024 para 2025, reler na maturidade me trouxe coisas muito nostálgicas do momento em que eu li lá atrás, do momento da minha juventude, né, os lugares, né, os pensionatos, as experiências, as histórias de vida e tal, mas também me trouxe uma surpresa boa do quanto ele é atual, ainda que tenha se passado nos anos 70. Então fica aí a dica. Se você tem alguma questão ligada a vestibular sobre esse livro que já caiu muito, muito nas provas, manda para mim que eu te respondo. E dê seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, é importante, vamos aquecer o vídeo. O vídeo vai ajudar muita gente que precisa para o vestibular e vai ser muito bacana para quem não vai prestar vestibular e vai ficar feliz por conhecer a Lígia num texto maior. A gente conhece muito a Lígia dos Contos, como eu disse. Então, inscreva-se no canal, vamos aquecer o vídeo, dê seu like, inscreva-se no canal
Acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Comente que eu respondo. Às vezes eu demoro um pouco, mas eu respondo. Compartilhe, mas comente, tá? Também para aquecer o vídeo. Compartilhe. Eu não falo mentira. Compartilhe e fique com a gente, tá? Até os próximos vídeos. Um grande beijo. Tchau, tchau.